Por que Yusuke se tornou um yokai? O grande mistério de Yu Yu Hakusho. Você já parou para pensar em uma das maiores reviravoltas de Yu Yu Hakusho? Durante boa parte da história, Yusuke Urameshi é apresentado simplesmente como um humano com poderes espirituais extraordinários. Ele aprende o Leigan com Genkai, enfrenta Toguro, derrota adversários cada vez mais poderosos e se torna um dos maiores lutadores do mundo espiritual. Porém, no final da saga Capítulo Negro, acontece algo que muda completamente aquilo que nós pensávamos sobre o protagonista. Yusuke morre pelas mãos de Sensui. E quando retorna à vida, ele descobre que existe algo monstruosamente poderoso correndo em suas veias. Yusuke possui sangue de yokai. Mas como isso é possível? Ele sempre foi humano. Ele virou um yokai? Raizen transformou Yusuke? Ou essa força já estava dentro dele desde o nascimento? Que Yusuke é de clã maligno? Mas isso não tem cabimento. Os pais dele são seres humanos. Não tiro a vossa razão. Seus avós também são seres humanos. Seus bisavós, trisavós, tetravós. Mas... Clã maligno de era distante? Exatamente. Só os monstros acima da categoria A são capazes de fazer esse tipo de cruzamento com... Hoje nós vamos revelar esse mistério, comparando os acontecimentos do anime com o mangá e explicando exatamente o que aconteceu. E já fica o aviso, a partir daqui teremos grandes spoilers de Yu Yu Hakusho, até porque já é um anime dos anos 90. Então já deixa o like, curte, comenta e compartilha e vamos começar falando do primeiro grande segredo. Yusuke não se tornou um yokai comum. Quando Yusuke é morto por Sensui, seus amigos acreditam que aquele pode ser o fim definitivo do detetive espiritual. Tanto Kuwabara, Kurama e Riei acabam ficando revoltados com a morte de Yusuke e partem para a briga contra Sensui. Tá batendo forte. Urameshi. Porém, acontece algo inesperado. O sangue yokai existe em uma linhagem desperta. E aqui está uma das informações mais importantes para entender essa história. Yusuke não foi simplesmente transformado em yokai por Raizen. Ele já possuía uma linhagem demoníaca adormecida. Essa linhagem vem de Raizen, um dos 3 reis do Makai e ancestral de Yusuke. A própria história posterior revela que Raizen pertence a uma categoria especial de yokais, chamada Mazoko. Portanto, a grande revelação não é exatamente Yusuke virou um yokai. A revelação verdadeira é: Yusuke sempre carregou dentro de si uma herança demoníaca que permaneceu adormecida durante sua vida humana. Seres humanos, Yusuke Urameshi tem sangue do mal correndo em suas veias, herdado dos antepassados. Atavismo são genes de uma pessoa que não passam para um descendente imediato, mas para um descendente remoto, que é o neto. Os genes especiais, transmitidos para dezenas de gerações seguintes, são hereditários de clã maligno. Esse cruzamento pode ser feito intencionalmente. Mas como Yusuke recebeu o sangue de Raizen? Aqui entramos na história de Raizen. Centenas de anos antes do nascimento de Yusuke, Raizen visita o mundo dos homens. Naquela época, ele era um yokai extremamente poderoso e se alimentava de seres humanos, até que conheceu uma mulher humana. Essa mulher era uma ancestral de Yusuke. Raizen inicialmente pretendia atacá-la, mas acabou se envolvendo com ela. Depois desse encontro, tomou uma decisão que mudaria sua própria existência. Ele pararia de se alimentar de seres humanos.
O motivo foi o vínculo que desenvolveu com aquela mulher. No anime, a história de Raizen é explorada durante a saga dos Três Reis, quando Yusuke encontra seu ancestral, descobre que Raizen estava morrendo lentamente porque havia passado séculos sem se alimentar de carne humana. E é justamente dessa relação entre Raizen e a ancestral de Yusuke que nasce a linhagem que eventualmente chega até o protagonista. Ou seja, Yusuke é descendente de um dos yokais mais poderosos do Makai. Apesar de não ter feito nenhuma promessa de reencontro com ele. Logo após o nascimento da criança, ela morreu. Nunca mais a vi. A vida deste povo é longa. Por isso, tinha esperança de reencontrá-la em algum lugar. Então Yusuke era metade humano e metade yokai? Aqui precisamos tomar cuidado. Essa explicação de meio humano, meio yokai é muito utilizada pelos fãs porque é uma forma simples de explicar a situação. Porém, a história é um pouco mais complexa. Yusuke nasceu e cresceu como ser humano. Ele viveu como humano, sua personalidade, suas relações e sua experiência de vida foram essencialmente humanas. O que estava escondido era sua linhagem Mazoko. Quando essa linhagem desperta, o corpo de Yusuke manifesta características yokais e um nível de energia espiritual completamente diferente. E é por isso que a transformação surpreende tanto. Não estamos diante de alguém que recebeu poderes de fora. Estamos vendo o despertar de algo que já estava dentro dele. Antes de ser criado um novo ser, investigam os antepassados. Quando Yusuke morreu pela primeira vez, ainda não estava preparado para renascer como ser maligno. Por isso, naquela ocasião, não descobriram a sua origem. Quando o ressuscitamos como detetive sobrenatural, estávamos contribuindo para esse novo fato. Emagaio descobriu isso por causa do túnel de ligação no qual Yusuke estava envolvido. Com isso, o que aconteceu quando Yusuke morreu? Agora chegamos ao momento mais importante. Durante a batalha contra Sensui, Yusuke chega ao limite. Sensui é simplesmente poderoso demais. Yusuke é morto. E é nesse momento que sua herança yokai desperta. O chamado atavismo Mazoko faz com que o poder demoníaco ancestral de Yusuke venha à tona. A transformação é associada diretamente à linhagem de Raizen, e o resultado é assustador. Yusuke retorna com uma aparência completamente diferente. Seu cabelo cresce, seu corpo muda, marcas yokais aparecem e sua energia aumenta para um nível absurdo. Porém, existe um detalhe ainda mais impressionante. Raizen assume o controle do corpo de Yusuke. Você observa que é um verdadeiro massacre que Yusuke Mazoko faz com Sensui. Olha que Sensui era muito poderoso, ele era um humano que tinha adquirido poderes de categoria S inferior. Mesmo assim, não deu nem pro cheiro contra Yusuke possuído por Raizen. Incrível, os valores são diferentes. Eu nunca pensei que ele ocultasse tanta energia. Eu acredito que o ancestral dele era deus da guerra e Sensui não tem chance nenhuma de ganhar dele. Podem acreditar. Yusuke ou Raizen? Essa é uma das partes que mais confundem os fãs. Quando Yusuke retorna para enfrentar Sensui, aquele personagem que aparece inicialmente não está simplesmente lutando com seus próprios poderes. Raizen interfere através do corpo de seu descendente, e é por isso que Yusuke demonstra uma personalidade
muito mais agressiva durante aquele momento. Ele enfrenta Sensui de maneira brutal e a diferença de poder é gigantesca. Sensui, que até aquele momento parecia praticamente invencível, passa a ser completamente dominado. A situação é tão extrema que Yusuke percebe que não está totalmente no controle. Raizen utiliza o corpo de seu descendente e demonstra uma força que deixa claro porque ele era considerado um dos grandes monstros do Makai. As informações sobre a história de Raizen e seu papel como ancestral de Yusuke são posteriormente exploradas na saga dos Três Reis. Eu decidi que nunca mais comeria um ser humano, até que a encontrasse novamente. Apesar de não ter feito nenhuma promessa de reencontro com ela. Logo após o nascimento da criança, ela morreu. Nunca mais a vi. E existe uma cena que prova que Yusuke ainda estava ali. Durante a luta, Yusuke começa a recuperar o controle do próprio corpo. Isso é muito importante, porque mostra que o despertar da linhagem demoníaca não apagou quem Yusuke era. Ele continua sendo Yusuke, mesmo com o poder de Raizen correndo por suas veias, sua consciência humana permanece. E isso representa um dos temas centrais do personagem. Yusuke não é definido apenas pela sua origem. Ele pode possuir sangue de yokai, mas continua tomando suas próprias decisões. Entendeu? Este vai ser o seu fim. A verdadeira forma yokai de Yusuke. Depois da luta contra Sensui, Yusuke começa a entender que seu poder não era apenas uma transformação temporária. Ele realmente despertou uma nova natureza, e é justamente na saga dos Três Reis que isso fica ainda mais claro. Yusuke vai para o Makai e finalmente conhece Raizen. Ali ele descobre a dimensão real de sua herança. Raizen não era simplesmente mais um yokai, ele era um dos três grandes governantes do mundo das trevas. Isso passa a ocupar uma posição completamente diferente dentro daquela sociedade. O garoto que começou a história como um adolescente problemático, agora descobre que é descendente de uma das figuras mais poderosas do Makai. Porém, por que o poder de Yusuke não apareceu antes? Essa é outra pergunta interessante. Se Yusuke carregava o sangue de Raizen desde o nascimento, por que ele passou tanto tempo sem demonstrar poderes yokais? A resposta está justamente no conceito de atavismo. A linhagem estava adormecida e Yusuke desenvolveu inicialmente seus poderes como humano, especialmente através da energia espiritual. O Leigan, por exemplo, era uma manifestação de sua energia espiritual, mas depois da morte provocada por Sensui, seu corpo atingiu uma situação extrema. Foi nesse momento que a herança ancestral despertou. Portanto, a morte de Yusuke não criou seu poder yokai. A morte foi o gatilho que despertou o poder que já existia em sua linhagem. O mangá explica isso, sim. E essa revelação está diretamente ligada à reta final do mangá de Yoshihiro Togashi. A história entra na sequência que conduz à saga dos Três Reis, quando a verdadeira origem de Yusuke é revelada e Raizen passa a ter papel fundamental. A publicação oficial da VIZ disponibiliza os capítulos dessa parte da história, incluindo os capítulos 149 em diante, que correspondem à reta final do mangá.
O anime adapta essa revelação e posteriormente desenvolve a história de Raizen, Yusuke, Mokuro e Yomi. Por favor. Vou ter que tomar uma medida drástica para manter a paz do povo. Quero que eliminem imediatamente Yusuke. Por que Yusuke Urameshi foi nomeado detetive sobrenatural para proteger a humanidade? Ele exerceu seriamente o seu papel durante esse tempo todo. Não tem jeito, porque nas suas veias corre o sangue da tribo maligna. Sangue da tribo maligna. Existe uma diferença importante entre o anime e o mangá. O anime de Yu Yu Hakusho possui 112 episódios e adapta a história do mangá. Porém, existem algumas diferenças de apresentação e desenvolvimento. Na história de Raizen, por exemplo, existem diferenças de tradução e adaptação em determinadas falas. Porém, o ponto principal permanece. Raizen é ancestral de Yusuke, Yusuke possui a linhagem Mazoku e essa herança desperta após sua morte durante a luta contra Sensui. Portanto, não é correto dizer simplesmente que Raizen transformou Yusuke em um yokai. Raizen foi responsável pelo despertar e pela manifestação daquela herança, porém Yusuke já carregava aquela linhagem. E o mais interessante, Yusuke nunca abandona completamente sua humanidade. Talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa revelação. Yusuke descobre que possui sangue de yokai. Ele descobre que seu ancestral é um dos 3 reis. Ele desperta uma forma capaz de enfrentar alguns dos seres mais poderosos do Makai. Porém, mesmo assim, Yusuke continua sendo Yusuke. Ele não passa a agir como Raizen, não abandona seus amigos, não se torna um vilão e não decide dominar o mundo das trevas. Pelo contrário, durante a saga dos 3 reis, Yusuke tenta encontrar uma maneira diferente de resolver o conflito entre os grandes governantes do Makai. Isso mostra algo importante. A origem de uma pessoa não determina necessariamente quem ela será. Yusuke recebeu o sangue de Raizen, porém recebeu sua personalidade, seus valores e seus vínculos através de toda a vida que construiu. Se pretende se unir a alguém, una-se a Mokuro. Mas por que você está me dizendo isso, hein? Escute bem, Yusuke. Cuide de Rokushi. Espera aí, por que tá me dizendo isso agora? Fala! Eu estou com muita fome. Então, finalmente, por que Yusuke se tornou um yokai? A resposta definitiva é: Yusuke não se tornou um yokai simplesmente porque Raizen decidiu transformá-lo. Ele era um ser humano descendente de Raizen e carregava uma linhagem Mazoku adormecida. Quando Sensui o matou, essa linhagem despertou através do atavismo. O poder demoníaco ancestral tomou forma. Raizen conseguiu assumir temporariamente o controle de seu corpo e depois Yusuke aprendeu a utilizar esse poder como seu próprio poder. E é por isso que essa revelação é tão importante para Yu Yu Hakusho, porque ela muda completamente a pergunta. No começo queríamos saber como Yusuke ficou tão poderoso, depois descobrimos de onde veio esse poder, e a resposta é ainda mais surpreendente. Yusuke sempre carregou dentro de si uma herança do Makai. Mas no final das contas, a grande mensagem não é que Yusuke é um yokai, é que mesmo descobrindo uma origem completamente diferente daquela que imaginava, ele continua escolhendo quem quer ser. E talvez seja justamente por isso que essa revelação continua sendo uma das maiores e mais memoráveis reviravoltas de toda a história de Yu Yu Hakusho. Porque o verdadeiro mistério nunca foi apenas descobrir o que Yusuke era. O verdadeiro mistério era descobrir o que Yusuke faria com aquilo que ele era. Então... Oi, homem! Eu vou me encontrar com você! Está me ouvindo? Eu vou me encontrar com você! Prepare um chá! Agora a gente pode ir. Que sujeito surpreendente. Escute, o que você carrega dentro dessa trouxa? Ah, isso aqui? Sim.
Eu sinto que você tem algo estranho aí dentro. É segredo, carequinha. Bom, amigos otakus, com isso chegamos ao final de mais um vídeo específico sobre o Yu Yu Hakusho, sobre a origem de Yusuke, como ele se tornou o Yusuke Mazoku e sobre o seu ancestral Raizen. E também a gente trouxe aqui alguns episódios, alguns trechos da saga Capítulo Negro e da saga dos Três Reis, que revela bastante sobre essa questão de Yusuke. Ele já no início era bastante evoluído e forte se comparado com os outros garotos de sua idade, mas depois com o tempo ele vai evoluindo com as técnicas e o treinamento da Mestra Genkai, com o Reiko Hadouken, mas só na saga Capítulo Negro, na luta contra Sensui, é que ele desperta seu total poder de Yusuke Mazoku, e depois ainda mais com o treinamento com Rokushin e os aliados do exército de Raizen, que ele ainda fica mais forte. Mas deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou do vídeo, se você já sabia dessas informações sobre a questão de Yusuke e todo o seu poder. Chegamos ao final do vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Vem também nos apoiar se tornando um membro do nosso canal É Hora de Animes e também adquirindo os produtos. Logo aqui abaixo no vídeo tem vários produtos, camisas do anime Yu Yu Hakusho. Não perde tempo que vai ter vídeo sobre Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, Shurato, Samurai X, Samurai Warriors, Hunter x Hunter, One Piece, dentre outros. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.